Olá, seja bem-vindo ao Zoe Online. Eu sou a Natane. E eu sou o Pedro. Esse é mais um Shape Cult. Você já está aí familiarizado com os nossos vídeos, relacionando aí filmes, séries, livros com a Bíblia, com a Palavra de Deus. E a gente traz aqui um pouco do que Deus falou com a gente, né? Enquanto a gente está assistindo esses filmes, enquanto a gente está lendo esses livros. E a gente está muito feliz em ter você aqui conosco mais essa semana para a gente conversar mais um pouco sobre um tema muito massa que a gente vai falar hoje. Sim, se você não assistiu o vídeo da semana passada, a gente falou sobre os filmes Frozen 1 e 2 Muito e foi legal. muito legal também. A gente conseguiu tirar lições muito legais para nossa vida, a gente conseguiu tirar pontos muito positivos assim que a gente pode levar para nossa vida através desses filmes. Então, se você não assistiu, corre no nosso canal, aqui no nosso canal da Comunidade Cristã Zoe, e acompanhe conosco esse vídeo do Frozen 2. Assim que acabar aqui, você pode ligar Corre lá. lá, vai procurar, não perca, ficou muito legal. Sim. A gente sempre gostou de Frozen, mas o filme, o vídeo que a gente fez ficou muito bom, ficou muito legal. Sim. Gente, e hoje a gente tá muito animado aqui e na verdade eu tô até um pouco assim preocupado, entre aspas, para falar porque o assunto é muito massa, é muito legal. A gente pensou bastante sobre o que falar dele, que são as Crônicas de Nárnia. Gente, as Crônicas de Nárnia é algo assim fantástico. Eu assim não posso falar muito porque eu só vi os filmes, preciso ler os livros. A Nathalie tinha o livro e acabou emprestando, não sabe onde que foi parar, Se mas alguém de você tá com o meu livro aí, se você tá com às o meu vezes tá com livro, você. quiser devolver, assim, pro Pedro ler. Mas É, mas a gente, as Crônicas de Nárnia é uma série de livros sensacionais, mas muito bom, aqui, especificadamente nesse Shape Cult, a gente vai falar sobre o livro e sobre o filme O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. é verdade. E a gente também vai aproveitar para contextualizar, já que a gente está falando tanto sobre Jesus, agora nós estamos tendo essa série de mensagens na nossa comunidade que é sobre Jesus, é tudo sobre ele, então a gente vai falar um pouco mais sobre isso, falando sobre Nárnia, as Crônicas de Nárnia, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Porque falar de Narnia e não falar de Jesus é impossível, tá tudo ligado ali, a referência é clara, né? Vamos para as perguntas do Instagram. É, a gente colocou lá se você já tinha assistido, se você já tinha visto os filmes e a Ou maioria lido os livros, né? E várias pessoas comentaram que sim, que já tinham assistido. Acho que, sei lá, 98% das pessoas responderam que sim, que já tinham lido ou assistido os assistido os filmes. filmes. Mas pro meu espanto, as pessoas que votaram não são os adolescentes. Então, por favor, se você não assistiu, pelo menos assista o livro, o filme. Mas leia o livro também. É difícil, né? Mas leia, porque é muito bom. Mas a gente quer trazer aqui para vocês um pouco da história, para começar assim. A gente quer trazer algumas curiosidades sobre a história do autor, que é o C.S. Lewis. Ele é uma pessoa muito conhecida aí no nosso meio cristão, né? Ele escreveu tantos e tantos livros e a gente vai falar um pouco sobre a história dele, sobre quem ele é, como que surgiu essa ideia desses livros das Crônicas de Nárnia, né? Quantos livros são, como que é a história, a gente vai falar tudo sobre isso nesse vídeo. O C.S. Lewis ele tem vários livros cristãos relacionados, né, ao cristianismo mesmo, e ele é sensacional, um autor sensacional, mas ele é mais conhecido mesmo por Crônicas de Nárnia, que sim, o mundo inteiro conhece, né? Sim. Ele através das Crônicas de Nárnia. Vamos ler aqui um pouco da história dele para a gente conversar. Ele nasceu em 1898, então é da outro século aí passado. Aí. Na cidade de Belfast, na Irlanda, não sei se é assim que fala, mas ele nasceu na Irlanda. Então ele perdeu a sua mãe ainda muito novo, e isso foi, tipo assim, algo que desencadeou, assim, uma série de questionamentos na vida do C.S. Lewis, que mais tarde foi que, tipo assim, guiou esses questionamentos que surgiu, assim, que ele se fez,
acabou guiando ele no trajeto, nas histórias que ele cria, nos livros, assim, que direcionou um pouco assim os livros dele e também na vida espiritual e intelectual dele. Sim, porque Né? por muito tempo, se você não sabia, o C.S. Lewis se declarava como um ateu. Então, por muito tempo ele se declarou como um ateu, principalmente após ali a participação dele na Primeira Guerra Mundial. Então, imagina quantos questionamentos ele tinha, né? Sim. E fez com que ele se afastasse de tudo em relação a Deus. Então, na Primeira Guerra Mundial, ele estava afastado de Deus, ele não queria saber. Ele participou da Primeira Guerra Sim. Mundial, né? E acho que tanto a perda da mãe dele quanto a guerra, que foi algo que traumatizou bastante, né? Fez com que ele se afastasse de qualquer tipo de Deus. Sim. E ele se declarava ateu. Só que aconteceu algo muito especial, muito legal aí, tanto falando assim do cristianismo quanto para a literatura, porque ele era muito amigo de um outro autor fantástico, sensacional, que era o Tolkien, J.R.R. Tolkien, que criou o mundo fantástico do Senhor dos Anéis, que é sensacional também, tem muitos livros, eu já li, e eles eram amigos, e foi essa amizade que fez com que o Tolkien ajudasse o C.S. Lewis a entender, né, o cristianismo. E a partir do Tolkien é que o C.S. Lewis se converte, né, que ele conhece o cristianismo, né, simples, puro, né, verdadeiro. Então, após a Segunda Guerra, durante a Segunda Guerra Mundial, de 1941 a 1944, o C.S. Lewis foi escolhido, a BBC, né, a rádio, convidou ele naquela época para levar mensagens para o povo que estava sem esperança, né? Então pensa, de uma pessoa que era ateu, né? Ele entrou muito profundo assim na palavra de Deus e ele lança essas mensagens falando sobre o cristianismo, como o cristianismo é puro, como o cristianismo é simples, é verdadeiro. Até tem um livro dele que se chama Cristianismo Puro e Simples, é sensacional, eu já li. Eu sou fã de carteirinha do C.S. Lewis. Comecei a ler. É muito bom, é um livro muito legal. Você pode procurar para ler. E essas grande parte dessas mensagens e de alguns livros vieram desses momentos da rádio, em que ele falava, em que ele explicava sobre os fundamentos da fé cristã, numa época tão desesperançosa, né? E logo depois, esse autor, né, o C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, ele deu muita esperança através dos seus livros para as pessoas que já estavam sem esperança, né? Se ele não... O Pedro falou aqui, né, que ele conheceu o Tolkien e se ele não tivesse conhecido, né, esse autor, né, do Senhor dos Anéis, do Hobbit, de tantos outros livros, né, talvez a gente não tivesse esse marco da literatura tão fantástico, né, e da teologia também através do C.S. Lewis, né, a gente aprende tanto com ele. Isso. E se o Tolkien também não tivesse conhecido o C.S. Lewis, a gente não ia ter obras também como o Hobbit e Senhor dos Anéis, porque eles têm grande influência um com o outro. Essa amizade deles é muito, muito legal. Muito legal. Até existem livros que relatam essa amizade deles também. Tem um filme contando a história do Tolkien, em que mostra ali a amizade deles quando eles vão pra guerra juntos, né? Muito legal, então, muito bom. Dessa amizade surgiu Crônicas de Nárnia, Cristianismo Puro e Simples. Nossa, trocentos outros livros que C.S. Lewis escreveu. Senhor dos Anéis, isso é muito legal. Então, tem amigos, né, tem amigos que te façam, né, ir além, a avançar. Dois cristãos também, né? Isso. A romper limites, né? Essas amizades ajudam a gente, essas amizades como a deles, né, tão inspiradoras, levaram eles além. E uma coisa muito legal também das Crônicas de Nárnia é que a gente lê bastante as pessoas falando que o C.S. Lewis ele não tinha intenção nenhuma de tornar essa história cristã. Sim. Não era a intenção dele. Mas a vida dele, as experiências dele, a vivência dele faz com que nas entrelinhas, sem perceber muitas vezes,
apareçam valores do cristianismo, principalmente como questões de amor ao próximo, amizade, a busca para paz, justiça, igualdade e involuntariamente, assim, parece que ele colocou esses pontos nesses livros. Aquilo que estava dentro dele mesmo passou para as linhas, né? Passou Isso também é pros uma coisa que a gente já pode também servir para nós, né? A gente não vai poder fluir dentro de nós algo que a gente não tenha uma vivência, né? Sim. Então, como a gente vai falar se a gente não conhece, né? Eu não posso passar para alguma pessoa aquilo que não está dentro de mim. Primeiro precisa estar no meu coração, eu preciso viver aquilo para que através disso eu consiga passar isso para outra pessoa, ajudar outra pessoa, né? Sim, e olha o quanto a vida do C.S. Lewis era cheia mesmo de conhecimento sobre a palavra de Deus, sobre o cristianismo, sobre quem era Jesus, que ele passou de forma involuntária nas histórias dele. Então, se você não sabe, se você não sabia, as Crônicas de Nárnia são crônicas, então são mais que uma. Ele é um conjunto de livros, né? As Crônicas de Nárnia contém 7 livros. Então, eles foram publicados de 1950 a 1956, essa história. Foram por curiosidade também, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é esse livro, esse filme que a gente vai falar hoje, ele foi o primeiro a ser publicado, mas na ordem cronológica ele é o segundo. Então, só para você ter curiosidade, esses livros são muito legais. Eu amo de paixão. Eu li quando eu era adolescente, assim, e mudou muito a minha visão sobre Deus mesmo. Eu consegui ver Deus nos detalhes dos livros, assim. Se você acha que o filme é bom, você tem que ler o livro. Sempre assim. O que eu quero dizer é que eles não são livros compridos, assim. Se você procurar, por exemplo, o livro para comprar, ele vai ter as 7 crônicas junto. Então ele vai ser um livrão assim. Mas eles são livros pequenos, se você lê um de cada vez, né? Sim. Que é o que acontece. São histórias diferentes, mas composto por uma crônica. E só por curiosidade, alguns nomes dos livros aqui. O Sobrinho do Mago, que é o primeiro livro para mim, é o meu preferido, acho que é o meu top 1, que conta um pouco sobre a criação de Nárnia. O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é o segundo livro que a gente vai falar hoje. O Príncipe Caspian, que também tem um livro e também tem um filme, né? Um filme inspirado nesse livro. Nem todos os livros têm filmes, são apenas 3 filmes, né? Isso. Dos 7 são 3 filmes, a gente tá esperando que lancem outros. Há muita promessa aí para séries, filmes, vamos ver o que tem aí para nós. E A Viagem do Peregrino da Alvorada, que também virou um filme. A Cadeira de Prata, O Cavalo e Seu Menino e A Última Batalha. São esses os livros que compõem as Crônicas de Nárnia. Mas, como eu disse, a gente vai falar só de uma, infelizmente. Vamos falar de um livro e de um filme, que é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é provavelmente o mais famoso de todos, né? Esse é o segundo filme da ordem cronológica, como o Nathalie falou, e o livro foi lançado em 1950. Então já é bem antigo, acho que foi logo após a guerra, a Segunda Guerra, após o término da Segunda Guerra. Porém, o filme ele é de 2005, então é um filme bem recente aí. Mais ou menos, 15 anos, né? Gente, eu juro pra vocês que eu me assustei de ver que é 2005, porque sabe quando você tem a memória assim, de você assistindo o filme, parece que foi ontem, mas não foi ontem, faz 15 anos. Então passa rápido. Mas mesmo assim é um filme de uma qualidade bem boa, assim, é muito legal a produção. Assistiu esses dias também, né? Muito bom. Segundo o Google, 93% das pessoas gostaram do filme, então ótimo aí a porcentagem, tinha que ser 100% porque é muito legal. É muito bom. Uma curiosidade a gente elencou aqui, que a gente daqui a pouco a gente vai falar dos personagens do filme, do livro, mas talvez o mais famoso é o Leão, que é o Aslan, né? Que é o personagem principal aí, pra mim é o principal. Sim, né? Do com filme, certeza. da história inteira. E Aslan é o nome dele, é uma palavra turca que significa leão, né? E é muito interessante porque tanto o C.S. Lewis quanto o Tolkien, eles pegavam referências assim de outras culturas, outras literaturas, para formar, para compor a literatura deles, os personagens. Sim. Então, tudo que você vê tem referência a alguma coisa. Sim. Todos os nomes,
muitas referências bíblicas, muitas referências de outras literaturas, de outras culturas, de outras línguas. É, em todos os livros, assim, essa é uma referência da palavra turca para leão, que é Aslan. Sim, e uma curiosidade também é que o Aslan está presente em todos ali os livros das Crônicas de Nárnia, né? Ele está presente em todos eles, em cada um deles de um jeito diferente, de uma maneira diferente. Eu tenho os meus livros preferidos ali, mas eu quero de novo insistir para que você leia. É uma literatura muito gostosa de ler, é fácil de ler, você quer saber o que vai acontecer. É muito legal, então se você não leu, leia, assim, a gente quer te incentivar a leitura, porque vai te ajudar na criatividade, você vai conseguir visualizar, né, os personagens, e a leitura tem tantos benefícios, né, Sim. gente? Então, a gente quer, o Pedro ainda mais como professor, né, quer te indicar ler, o Pedro também Sim, já assumiu esse compromisso de ler as Crônicas de Nárnia. A gente tem eles em inglês, né? Mas a leitura em inglês é mais demorada para você, para você entender, assim, leva um pouco mais de tempo que o português, né? Mas a gente vai, sério, gente, isso é um compromisso. Até o fim do ano eu me comprometi a terminar de ler. Então vamos lá, gente, 6 meses, né? Gente, o resumo desse filme, do livro, né? Do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Ele conta a história ali de quatro crianças, quatro irmãos, né? O Pedro, a Susana, né? O Pedro tá tendo um pouco de dificuldade com inglês e português aí, né? O Edmundo bilíngue, né? E a Lúcia. Então é Pedro, a Susana, o Edmundo e a Lúcia. Eles são 4 irmãos, são 4 crianças, e eles vão para uma casa. É como se fosse de um tio. De um tio deles lá. Pra passar o tempo da guerra. Isso, eles vão pra lá porque lá não tinha problema nenhum. E lá eles acabam descobrindo um guarda-roupa. Eles estão brincando lá e a Lúcia vai se esconder dentro desse guarda-roupa. Eles estão brincando de se esconder. Ela vai se esconder dentro desse guarda-roupa. Só que quando ela vai pro fundo do guarda-roupa, ela acaba saindo num mundo totalmente diferente. Tem neve, e é justamente Nárnia, que é o mundo, esse mundo, Nárnia. E ela conhece Nárnia. E lá ela conhece o Fauno, que é o Mr. Tumnus. Daí ela vai pra lá, ela volta, ela passa um tempo lá. Quando ela volta, ela percebe que o tempo ali com os irmãos dela não tinha passado. E ela, lá em Nárnia, ela passou muito tempo, passou horas Sim. lá, né? E quando ela volta, o tempo ali estava normal. Ela tenta explicar para os irmãos não acreditam. Ninguém entende nada que ela tá falando. E a Lúcia é a caçula, é a mais pequena, né? Então todo mundo acha que ela tá inventando, que é fantasia da cabeça dela. É imaginação. Até que chega um dia, o Edmundo também conhece o mundo ali de Nárnia, e a Susana e o Pedro também conhecem, né? Acabam indo para lá. Sim, e lá em Nárnia, o que acontece como se fosse um mundo, né, mesmo? Paralelo, um mundo paralelo. Lá em Nárnia tá acontecendo um inverno perpétuo, porque quem está no poder é a Feiticeira Branca, que é capaz também de transformar seres em pedras, né? Em estátuas de pedra. E só a vinda de Aslan que conseguiria mudar essa situação, né? Essa situação quebrar esse inverno. Então, até é engraçado que no começo do filme eles falam que eles faz muito tempo que eles têm inverno, eles só sabem o que é inverno, eles não se animam pro Natal, porque desde que a Feiticeira Branca assumiu o poder ali, nem tem Natal mais, não existe mais Natal, então eles não têm motivo para ser felizes. O inverno já é um tempo que a gente fica mais deprimida, assim, por causa do tempo, a chuva, frio. Imagina a neve, então, né, que a gente nem conhece como que é. E ali esse inverno tá durando anos, muitos, muitos, muitos anos. É um inverno perpétuo que eles chamam. Mas existe um rumor ali, desde o começo do filme, de que Aslan está a caminho.
E essa, pra mim, é a parte mais massa, desde o começo ali, de quando eles chegam em Nárnia. E a gente podia terminar o vídeo aqui, porque Aslan está a caminho, eles estão esperando Aslan retornar com a promessa, com a profecia de que quando Aslan retornasse, tudo ia mudar, né? A Tudo ia ser primavera diferente. ia voltar. E até uma frase, dizem que Aslan está a caminho, é uma frase chave aí do, do livro e do filme. É, a gente vai trazer aqui alguns conceitos, algumas coisas que Deus falou com a gente, só que, como a gente falou, o livro está repleto de referências bíblicas, então tem muita coisa. Tem muita Sim. coisa desde o começo até o fim. A gente quer trazer apenas algumas que a gente elencou aqui e também, né, mais uma vez, indicar para você ler, para você assistir e deixar Deus falar com você, né? Se você já leu, se você já assistiu e você não percebeu nenhuma referência bíblica, assista de novo, Sim, gente. por favor, Leia de gente. novo. Não Alguma pode coisa tá ser, errada. alguma coisa está errada. É totalmente bíblico, Sim. totalmente E é, referência cristã. e é um filme também. O livro é muito bom. Criança pode ler, né? Criança que está É, começando a ler a partir dali dos 8 anos, a literatura já é indicada assim. Então você pode, se você tem filhos, se você talvez é uma criança que está nos assistindo com 8 anos, vai saber. sim. Você também pode ler esse livro. É um livro muito bom. A gente percebe essas referências. E o filme também é livre, então você pode assistir com a sua família, você pode passar para as suas crianças ali, explicar, ir explicando esse contexto, explicando a história da Bíblia, né? Uma coisa só para voltar ali no resumo, é que em Nárnia, todos os personagens são animais, né? Eles são retratados É, como animais. eles são seres, então É, mitológicos talvez também, né? Nem existem alguns assim que são meio humanos, mas ou são centauros ou é, são então algum é é superestimado, isso esse o aí. pai falou. E eles estão esperando os filhos de Adão, que seriam os humanos de verdade, chegar, Sim. né? Porque não tem ninguém, nenhum Os humano filhos de de Adão e as verdade. filhas de E os filhos Eva, de né? Eva. Isso que é a profecia. Então, os personagens ali em Nárnia são os castores, o leão, que é o Aslan, né? Tem a raposa lá, e tem O vários Mister outros, né? Tunes, tem vários. E a primeira coisa assim que a gente percebeu vai ser um pouco, você vai perceber que dessa vez vai ser um pouco diferente o nosso vídeo. A gente não vai falar sobre pontos específicos que a gente pode tirar de aprendizado, mas a gente vai falar sobre pontos que a gente percebeu no filme em comparação com a Bíblia. E a Isso. primeira coisa que a gente percebeu é que a história total de Narnia é uma história de redenção desse filme, né, do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. É tanto coletiva, é uma redenção coletiva para todos, quanto uma redenção individual, né? E Narnia, como a gente falou, ela tá escravizada ali pela feiticeira, que mantém tudo no frio, no gelo, no inverno perpétuo. Mas isso ele nos traz a referência de um texto que Paulo afirma sobre a criação, que fala assim: pois toda a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria vontade, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja libertada da escravidão da decadência em que se encontra e participe da gloriosa liberdade que os filhos de Deus desfrutam. Tá lá em Romanos 8, 20 ao 21. Esse texto ele quer dizer o quê? Eles estavam condenados, aquele povo lá, o povo narniano, né? Sim. Eles estavam condenados a viver daquele jeito por conta da feiticeira. Não era uma coisa que eles queriam, Eles mas estavam sendo sujeitados a isso, eles né? estavam sujeitados a isso. Então, Nárnia, tanto Nárnia quanto o nosso mundo, ele geme e ele está em angústia, assim, Anseia, por né? uma redenção que só o Criador pode proporcionar. E lá em Nárnia, essa pessoa é Aslan, né? E quando Aslan chega, a primavera acontece. Eu acho muito legal. Tem várias cenas, assim, que eu amo muito, assim, sério, eu sou fã de carteirinha imaginária. E
tem umas cenas assim que você vai vendo que a primavera tá chegando, começa a derreter o gelo, começa a surgir uma florzinha e você já fica empolgado. Então, A Aslan tá a chegando, Aslan tá né? chegando. E essa também é a nossa empolgação, né? Como a gente percebe, nós cristãos esperando pela volta, né, de Jesus, que a gente sabe que ele vai chegar, ele sabe que ele vai vir. E a gente percebe também o mundo, né, em busca de algo, em busca de algo que não consegue explicar, que é algo que o preencha, né? E só isso, só o Criador mesmo que pode nos preencher, que pode nos redimir, né? Isso. Como a Tani falou, ela é uma redenção tanto coletiva, porque toda a Nárnia, toda a população ali de Nárnia, os seres, eles no final eles acabam sendo redimidos. Mas ela também é uma redenção individual, porque nós sabemos que a nossa salvação também é individual, né? Os nossos pecados são perdoados individualmente, né? Eu não posso pedir perdão pelos pecados da Natane, pedir que Deus, que Jesus traga a redenção para ela. Eu preciso fazer isso por mim, né? Então ela é uma história de redenção individual que o exemplo é o que acontece com o Edmundo, um dos irmãos ali. O Edmundo, ele meio que se rebela, né? Em um momento e ele acaba, a feiticeira acaba atraindo ele. Tem a questão da tentação ali com o pecado e Edmundo ele brinca com isso. A feiticeira proporciona alguns desejos para ele ali, dá comida, dá algo que ele gosta e ela tenta e ele Manjar turco. e ele acaba cedendo, né? Essas tentações da feiticeira e acaba traindo seus irmãos, traindo a Aslan, traindo, né? Sem nem saber Sem- quem era Aslan, ele sem tinha saber. traído o Aslan, né? Isso, os seus amigos ali. Mas o que acontece? Quando Aslan ele volta, quando ele ressurge, o Edmundo ele se arrepende, né? E Aslan ele redime Edmundo, né? Ele traz essa redenção para ele, por isso que ela traz o perdão, por isso que é algo individual. Então, tanto coletivo quanto individual. Deus sempre traz isso. Deus vai redimir a terra, mas ele vai redimir nós também. individualmente. Sim. E um outro ponto que a gente percebe aqui. E a gente já falou bastante também, né? Sim, é a espera de Aslan, né, gente? Que é aquela expectativa que o povo narniano tem, né? E esse anseio, assim, de conhecer o Redentor, de que ele venha, né? Ele tá presente em todo esse livro, né? Em todo esse filme, né? A gente vê pelos personagens. Até a gente tava conversando com o Pedro sobre o Mr. Túminos, né? Até ele espera, tipo, meio desesperançoso, mas ele ainda assim acha que pode acontecer. Que Aslan pode mesmo retornar, né? Sim, e a senhora Castor, que é os castores que ajudam os 4 irmãos lá, em uma certa ocasião, ela fala que ela nem acredita que ela tá vendo o cumprimento da promessa através da vida dos 4 irmãos. E eu acho muito legal porque ela é bem isso que ela fala, não acredito que eu tô vendo isso acontecer. Eles chegaram e ela até pergunta assim: vocês não conhecem a promessa? Vocês nunca ouviram falar? É porque existe uma promessa, tal, 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 e conta para eles. Então a gente percebe nessa passagem essa expectativa que a gente tem também, né? A expectativa que no Antigo Testamento as pessoas esperavam por alguém, né? Esperavam por alguém para redimir, né? Pelo Cristo, né? Pelo Redentor, né? E essa mesma expectativa que a gente tem hoje, né, de que Jesus volte, né, que Aslan retorne. Então, a gente consegue ver isso muito, muito, muito claro no filme e no livro. Sim, uma referência claríssima também na Bíblia é de Simeão, né? Quando ele vê Jesus, ele tá no templo e Jesus chega bebê, né? Maria vai apresentar e Simeão ele vai lá e fala assim, os meus olhos viram, né? O Redentor, o Cristo, eu já posso morrer agora. Sim. E é o que está acontecendo ali com a senhora Castor. Ela viu o cumprimento da promessa, ela fala, eu não estou acreditando no que eu estou vendo, não acredito que eu vivi para ver
a promessa se cumprir. Sim. Aslan realmente tá retornando. Esse é o segundo ponto. Outra coisa que a gente quer falar é a relação pessoal e íntima que nós temos com Cristo e que cada um dos personagens tem com Aslan. Porque é muito perceptível, você vê como Aslan ele se relaciona de maneiras diferentes com cada um. Uma que a gente elencou aqui foi o encontro de Aslan com o Edmundo, que foi o que se rebelou, que caiu lá, que cedeu à tentação. Pisou na bola, né? Edmundo pisou na bola. Que cedeu ali às tentações da feiticeira lá. Então, quando Edmundo ele vai conversar com Aslan chama ele ali para conversar, para eles se acertarem. Isso acontece de maneira... só eles dois, eles estão sozinhos e não é citado em nenhum momento o que eles conversam entre si. Então, é puramente algo íntimo, algo entre eles. É uma relação pessoal, assim, que Aslan tem com cada um dos personagens, né? Como o Pedro falou, cada um é tratado de uma maneira e vê também Aslan de uma maneira, né? Sim. Então, a gente pode levar isso para nossa vida também, a nossa relação pessoal com Cristo. A gente pode ter um contato direto com Ele, né? A gente não precisa, por exemplo, nenhuma das reuniões que as crianças se reuniam com Aslan, eles dependiam de alguém para falar com ele. Eles chegavam direto falar com Aslan, assim, mesmo ele sendo um rei, né? Sim. Mesmo ele sendo a pessoa que ia redimir, né, o mundo ali de Nárnia, eles tinham essa intimidade. A Bíblia fala sobre nós, existe só um mediador entre nós e Deus, que é Jesus, né? E Jesus é o próprio Deus, então não existe mediador. De nós a Jesus, ao Espírito Santo, nós temos livre acesso. A Bíblia fala, o véu foi rasgado, nós não precisamos de ninguém para ter acesso a Jesus, a Deus. Ele está dentro de nós podemos nos relacionar com Ele de maneira íntima. Isso, a gente falou do Edmundo, mas acontece com todos os personagens. A gente vê eles se relacionando de maneira individual com cada um deles, né? Tem muitas cenas legais também com a Lúcia, a Susana, com o Pedro. É muito legal, assim, esse relacionamento individual de cada um dos personagens com ele. E uma outra coisa que a gente aprende também, consegue tirar, assim, desse filme, é que a gente percebe na Lúcia uma inocência, né? Ela foi a primeira a conhecer Nárnia, ninguém acreditou nela. Ela se colocou, assim, como líder, assim, em vários momentos, como líder deles em vários momentos, mesmo ela sendo a caçula menor, era ela que conhecia o mundo, ela que guiou eles. Ela era a mais criança deles ali, né, menorzinha. Sim, e a gente tem que, lá em Mateus 18, 2 ao 4, fala assim, que Jesus ele colocou uma criança no colo dele e falou, eu lhes asseguro que se vocês não se converterem e se tornarem como crianças, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Então, portanto, como quem se faz humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Então a gente tem que lembrar, né, de ter essa pureza, né, da criança, essa inocência, né, a humildade. E é muito legal porque nos outros livros você vai ver que a Lúcia sempre tem um relacionamento constante, assim, com Aslan. Eu não posso dar spoiler dos livros porque tem muita gente que não leu. Mas o relacionamento deles era bem diferente dos outros, né? Era algo... Parece que ela era mais íntima dele do que os outros, né? Era algo especial, assim, o jeito que eles se tratavam e a maneira como ela se doava mesmo, assim, né? Como ela demonstrava o amor que ela tinha e o desejo de estar perto do Aslan, assim. Sim. Coisa de criança mesmo que ela era. E logo a gente já fez essa referência. Jesus nos chama a ser crianças, a ter características de uma criança, de amar Ele de forma simples. Para ela, Nárnia era simples.
Ela entrou lá e daí entrou lá. viu o Mr. Tumnus, virou amiga dele, foi na casa dele. Sim, tudo era simples para É ela. simples, né? Ela acreditou em Nárnia de uma forma simples, coisa que os irmãos que eram mais velhos Já não acreditavam, Sim, não achavam isso tão normal, tão comum, tão simples, né? sim. Um outro ponto que a gente também quer citar aqui para você perceber no filme, se você ainda não percebeu, é que o Mr. Tumnus, a senhora, o senhor e a senhora Castor, eles permanecem até o fim, né? Eles são constantes, eles não desistem, tanto eles como outros seres, personagens né? ali de Nárnia, eles estão esperando Aslan há muito tempo, né? Sim. Há muito tempo, centenas de anos ali que eles estão na espera por Aslan, mas eles não cederam à feiticeira, eles não se venderam à feiticeira. Sim, até no começo do filme ali você já vê o Mr. Tumnus, todos deveriam, né, denunciar se vissem, né, o filho de Adão, uma filha de Eva, né? Então ele vai para denunciar, mas ele já se arrepende. Ele fala, conta a história para Lúcia de como que é, o que que vai acontecer se eles descobrirem, se ela descobrir que eles estão ali. Então ele já se arrepende, né? Ele pisa na bola, mas já se arrepende, fala, não, não fuja daqui, vou te guiar. E a gente tem que lembrar que lá em Mateus 24:13 fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. E é muito legal porque o Mr. Tumnus também é alguém que perseverou até o fim, né? Eu vou dar spoiler, o filme é de 2005. Ele vira uma estátua, né, de pedra. Ele acaba sendo preso pela feiticeira, sendo capturado, Sim. porque ele traiu a feiticeira, vamos dizer assim, mas ele foi fiel a Aslan até o fim. Então, mesmo que isso custasse a vida dele, ele ficou ali, ele virou uma estátua de pedra, mas depois é muito legal a cena que Aslan devolve a vida para ele, né, com um sopro. É muito legal. Então, se você não viu esses pontos aí, são esses pontos que a gente quis compartilhar com vocês, pontos que a gente percebeu nesse filme que são muito ligados, diretamente ligados à Bíblia, que a gente pode perceber. E a gente também quer deixar como fonte aqui o site irmãos.com, que a gente conseguiu tirar bastante referências que a gente falou dessa fonte. Então, muito obrigado, Márcio, aí, que escreveu esse artigo tão legal, que a gente pôde se inspirar bastante também para fazer esse vídeo para vocês. Gente, tem muito mais coisas, mas a gente quer deixar você com um gostinho de quero mais. Sim. Porque também a gente só falou de um livro, né, dos 7. Não sei se eu falei aqui já, mas se você não leu o livro, leia, gente. Leia, sério, por favor. Nossa, é demais. Isso. Eu quero ler de novo. Já comenta aí o que você achou do vídeo, quais foram as tuas impressões. Se você já leu, comenta o que Deus falou com você, o que você entendeu. Se você viu o filme, comenta aí. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que gosta ou com quem nunca ouviu falar de Nárnia. Compartilha também para essa pessoa saber, aprender, né? E é isso, gente. Por hoje ficamos por aqui. Sim. Até a próxima semana com mais um Shape Cult. Deus abençoe. Até a próxima.